Bom dia! Bom dia! Feliz domingo pra gente! Mais um dia maravilhoso que estamos começando. Bom dia, maninha! Sempre pronta aí. Bom dia, Neilinha! Bom dia, Satita! Bom dia, meu pai! Gente, vocês chegaram hoje assim, pontualíssimos. Gostei. Bom dia para vocês. Sejam bem-vindos a essa live de domingo, nesse domingo mais acinzentado, né? Esse tempo friozinho aqui em Petrolina. E tô muito feliz, viu? Com as nossas lives. Já estou aqui com o meu incenso para acender, né? Para dar uma incensada aqui. Essa live é toda uma preparação energética, viu? É babado. Vou acender aqui o incenso para deixar o ambiente perfumado e energizado. Ó. Trazendo aqui a energia do fogo pra gente. Pronto, já acendi, ó, que delícia, esse incenso é uma delícia. Dá uma incensada aqui. Transmutar aí através do fogo as energias para energias mais elevadas. E aí vamos lá, botar num lugar longe de mim. Que toda vez é uma novela para esse incenso não ficar no meu rosto. Será que aqui vai ficar? Ele gosta de mim. Vou botar aqui no cantinho. Como é que tá o som aí? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok? Me deem aí esse retorno. Pra eu saber se tá tudo certinho. Dê um joinha. Ó, os passarinhos chegaram agora. Então ok, vamos lá. Gente, essas lives, né, vou reforçar aqui mais uma vez, essas lives, elas têm uma proposta da gente ter um momento, né, de conhecer mais sobre essa perspectiva energética, de ser um momento assim de acolhimento, um momento assim para a gente conseguir, né, estar junto e entrar em comunhão em relação aos nossos propósitos de elevar as nossas frequências, né? Seja bem-vinda, Tice! Que bom te ter aqui. Então, a proposta é que a gente tenha um momento, um espaço para a gente trabalhar, né, essas questões interiores, de maneira que a gente está aqui como uma egrégora. O que é uma egrégora? É um grupo que tem um propósito em comum, em comunhão. Então, a proposta dessas lives é justamente trazer um momento para a gente fazer isso, né? Então, eu trago aqui os conhecimentos, os pontos de vista da nossa visão energética, né? De que tudo existe antes na matéria, tudo existe antes na parte energética. Antes da matéria, a gente tem a nossa parte energética que está ali atuando. E essa é a minha perspectiva, né? Isso é com o que eu trabalho também, que é trabalhar no campo energético. A gente tem um campo e a gente tem live, inclusive, falando sobre campo energético. E o intuito é justamente esse, é a gente trazer esse momento para que vocês olhem, né, quem ressoa com esse tipo de informação, olhe para isso e consiga compreender melhor. E que a gente consiga, através de algumas ferramentas que eu trago aqui, do conhecimento que eu trago aqui, que a gente consiga também ir se trabalhando. Antes de tudo, eu já disse que o propósito dessas lives é um compromisso meu comigo mesma, em primeiro lugar.
E isso vai trazer aí, vai refletir para quem também escolhe estar nesses propósitos e ter esses pontos de vista, né? Começar a conhecer esses pontos de vista. E a Alicinha também está participando da live. Ô, titia, que coisa linda! Um beijo para você. Muita saudade, viu? Em breve a gente já vai se ver. Bom, o que é que acontece? Essas lives, elas estão sendo maravilhosas. Eu tô, assim, amando fazer. Tô amando o retorno que eu tô tendo. E tô muito empolgada, assim, né? Na hora de fazer, na hora de produzir. Tá sendo sempre, assim, um momento muito gostoso pra mim. Mas o meu propósito, assim, é fazer com que elas sejam mais curtas. Eu tô me estendendo demais nessas lives. As lives estão demorando mais de 1 hora. E, assim, acaba ficando muito extenso o conteúdo e tudo mais. Então, eu vou buscar, assim, a partir de agora, ser mais sucinta, né? Ser mais resumitiva nas minhas falas. E no conteúdo, não vou estender tanto, porque, assim, por exemplo, esse tema de chakras, ele é um tema super extenso. É um tema muito extenso, então, assim, aborda muita coisa. Então, não dá para trazer tudo, mas ainda assim, eu estava trazendo muitas coisas. Então, o meu objetivo, a partir de agora, é que seja um pouquinho mais enxuta, tá? Que essas lives sejam mais enxutas e a gente tenha só, assim, uma visão geral daquilo que eu me propuser a trazer aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Seja bem-vinda, Marileide. Seja muito bem-vinda, meu amor. Que bom te ter aqui, viu? Vamos lá, vamos começar então, né, com o nosso conteúdo falando de chakra laríngeo. Esse chakra que, né, é o nosso 5º chakra. Ele tá aqui localizado nessa região, ó, da garganta. Depois dessa cavidadezinha aqui, ele está nessa região aqui do centro da garganta, né? Ele é um chakra que ele tem a cor azul clara, ó. Eu pintei minha unha como prometido, pintando sempre as unhas da cor do chakra. Então, ele tem esse tom de azul claro, né? E ele tem como princípio básico a ressonância do ser, né? Então, já consegue aí perceber o que é que ele está querendo dizer, né? Ressonância, né? Vamos lá. Então, ele está aqui, né? Nessa parte da garganta. E ele vai estar relacionado justamente com essa questão da nossa expressão, né? Então, ele vai trazer aí a nossa capacidade de expressão, né, humana, né, aqui nessa realidade, aqui nessa fisicalidade. Então, ele traz essa função, né, de expressão humana, de comunicação, da gente comunicar das mais diversas maneiras, e a nossa inspiração, né? E essa expressão, ela vai ser a nossa expressão interior, né? Aquilo que a gente tem dentro. Então, isso vai se expressar em forma de choro, de riso, de alegria, de tristeza, de amor, de raiva e todas as expressões que a gente contém aqui, né? Nós aqui nessa jornada, nós aqui como humanos, estamos permeados aí de muitas maneiras de se expressar. E essas expressões, elas vão desde a nossa fala, né? Nossa comunicação verbal, a nossa comunicação gestual, né? Os nossos gestos. Você vê que eu mexo muito a mão, né? Para vocês verem bem minhas unhas. Então, a nossa comunicação verbal gestual, mas também a nossa comunicação na sua forma mais criativa. Então, a música, a dança, as artes de maneira geral, né? Artes plásticas, todo tipo de arte, na verdade. Então, toda essa questão da gente expressar
está relacionado com esse chakra. Ele é um chakra em que a gente vai expressar para o mundo o que está contido aqui dentro, né? O que está contendo, na verdade, dentro da gente, todos os nossos aspectos. E não só essa expressão da comunicação nossa com o mundo, mas também a nossa comunicação interior, né? A nossa comunicação interior no sentido de como é que eu estou me relacionando com a minha voz interior, né? Eu estou escutando a minha voz interior. Como é que está sendo essa comunicação minha comigo mesma? E também, né, a gente traz aí para uma esfera que é ainda mais elevada. Como é que está sendo a minha expressão com o divino? Como é que está sendo a minha comunicação com o divino, né? Estou ouvindo, eu estou me permitindo ouvir essa comunicação que vem do alto, que vem da criação, né? Deus, como quer que seja visto, né? Mas essa força maior, essa força que rege tudo. Então, como é que está sendo essa comunicação? Eu estou escutando, eu estou conseguindo entender a mensagem? Porque, assim, a gente está recebendo mensagens o tempo todo. O tempo todo, a gente recebe uma mensagem diferente, que se manifesta em forma de pessoas, que se manifesta em forma de circunstâncias, né? Que se manifesta em forma de natureza. Então, tudo isso é comunicação. Então, a gente está ouvindo, a gente está conseguindo ter a compreensão através do que a gente tem ouvido, visto, né? E essa comunicação toda está relacionada com este chakra. Então, é a nossa capacidade de expressão e de ouvir também, né? De audição. E aí, isso me leva, né, para algo que eu acabei nem falando no início, mas vou falar agora, que são as nossas correlações físicas, né? Então, assim, quais são os órgãos que são mais impactados por esse chakra? Então, quando a gente consegue entender melhor, né, qual é a função desse chakra, a gente começa a compreender que muitos órgãos que estão relacionados com isso vão ser impactados. Então, ele traz aí toda a região aqui da garganta, né, da nuca, o queixo, os ouvidos, né, os nossos brônquios, traqueia, a parte pulmonar ali superior, a parte pulmonar superior, o nosso esôfago também e os nossos braços. Então, esses órgãos estão relacionados com esse chakra, ou seja, ele traz aí esse impacto maior para esses órgãos. Esse chakra traz um impacto maior para esses órgãos, tá? E como glândula também, né? Que sempre eu trago aqui os órgãos e a glândula ou as glândulas, a gente tem aí a nossa tireoide, tá? Então, como eu sempre digo, é muito interessante a gente olhar por essa perspectiva, porque, assim, gente, o que eu trago aqui, né, sobre os chakras, é algo que eu tô trazendo que é realmente o que eu acredito, né? Que é a gente entender que existe um sistema energético que está funcionando e que é através dele que a gente manifesta as coisas. Então, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, antes se manifestou no invisível. Antes está ali nos nossos centros de energia, que são os nossos chakras, e nos nossos corpos energéticos. Então, assim, quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a fixar essa informação, quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente começa a ter percepções muito mais profundas sobre como isso impacta em nossa vida, como isso tem impactado em nossa vida. Então, quando eu trago aqui as correlações físicas, é justamente sobre isso, da gente começar a se fazer perguntas quando a gente vem enxergar, quando a gente começa a enxergar os sintomas, que existem sintomas.
E esses sintomas são já o depois, como eu estou trazendo. Antes acontece no nosso sistema energético para depois se manifestar. Então, se eu estou tendo ali uma dor de garganta recorrente, a gente vai pegar e vai tratar. Obviamente, né? A gente vai utilizar a grandiosidade, a maravilhosidade que são os nossos recursos medicinais, né? A gente vai tratar. Mas se isso não for tratado na parte que é a causa de tudo, que é no nosso sistema energético, isso vai voltar. Então, a gente vai curar ali aquele sintoma, aquela dor de garganta, aquela, sei lá, aquele problema respiratório, qualquer coisa que seja, a gente vai conseguir tratar, a gente pode conseguir tratar. Mas isso, se não for tratado na fonte, que é onde acontece primeiro, e é onde está dizendo assim, ó, você precisa olhar para isso, que é o campo energético, ele está dizendo isso. Você precisa olhar para isso. Então, se a gente não trata ali, isso vai voltar. Pode não voltar de novo com uma dor de garganta, ou pode voltar de novo com a dor de garganta. Eu, há muito tempo atrás, inclusive, eu tinha dores de gargantas recorrentes. Era um negócio, assim, insuportável. Na época, eu não entendia nada disso. Acabou que depois melhorou, né? Quer dizer, eu não entendia nada disso, não. Eu tinha essa perspectiva, mas eu não tinha essas percepções minhas comigo mesma, então eu não associei a nada dessas questões energéticas. Mas, assim, era uma coisa recorrente. E hoje eu tenho a clareza de entender que era por conta de questões minhas relacionadas a essa minha expressão, né? Então, assim, quando a gente vai tratando isso na fonte, que é no sistema energético, isso se trata de verdade, isso não volta. E como eu estava explicando, né? Só concluindo aí o raciocínio. Isso, eu tenho uma dor de garganta, eu trato, né? Mas se isso é uma questão que está ali em relação ao meu chakra, que está desarmônico, está desarmonizado, isso vai voltar. Ou como novamente dor de garganta, né? Isso vai voltando, eu tenho uma dor de garganta, aí eu trato, tomo um remédio, daqui a pouco volta de novo, daqui a pouco eu tenho de novo. Ou então, em órgãos relacionados com esse sistema. Então, eu tenho uma dor de garganta aqui, aí daqui a pouco eu tenho uma questão nos meus braços, aí daqui a pouco eu tenho uma questão ali no meu pulmão. Então, isso vai vindo, vai se manifestando de maneiras diferentes, mas estão relacionadas aí com o sistema energético que permeia toda essas regiões, né? O que permeia essas regiões do nosso corpo físico, ok? Então, quando eu trago aqui essas correlações físicas, é justamente para a gente começar a se observar, né? Então, entrar nesse estado de autoobservação para começar a entender e até as próprias percepções, né? A gente tem um auxílio aí de uma medicina maravilhosa. E isso é muito importante. A gente deve, né, estar nesses tratamentos. No entanto, a gente precisa começar a ter a nossa independência de se observar. Porque a gente tem esse poder de entender o que é que pode ser melhor para a gente. Começar a despertar esse poder. Receber todo o auxílio que a gente tem, mas começar a trazer à tona esse poder interior para a gente começar a observar o que de fato a gente pode fazer sozinho. O que é que eu posso fazer por mim, né? O que é que eu posso trazer aí de contribuição minha para mim mesma? Então, começar a ter essas percepções e aí as coisas vão começar a se apresentar de uma maneira muito mais clara. Porque quando a gente está disposto a enxergar, as coisas começam a aparecer. As coisas começam a se manifestar de uma maneira mais clara, tá certo? Seja bem-vindo, Vitinho! Seja bem-vindo a essa live. Ok? Bom, então, né, trazido aí esse conteúdo sobre tudo isso, vamos falar agora de características de quando esse chakra ele está harmônico e quando ele está desarmônico,
Bom, quando esse chakra tá desarmônico, é uma característica que é um clássico, né? Eu acho que muitas pessoas já conhecem isso, porque esse chakra da garganta é muito famoso. Pelo que eu percebo, assim, ele é muito famoso. Então, existe uma característica clássica de quando esse chakra está desarmônico, que é a nossa dificuldade de dizer não. É um clássico desse chakra. É um clássico desse chakra. Então, às vezes a gente entra, né, nesse ciclo, digamos assim, de insatisfação, porque a gente não está conseguindo expressar o não que a gente gostaria de dizer, né? E isso vai trazendo aquele famoso nó na garganta, né? Aquele famoso também engolir sapo, né? Essas expressões têm tudo a ver com esse chakra. Então, é uma característica muito forte sobre um chakra que está desarmonizado, um chakra laríngeo desarmonizado. Seja bem-vindo, George! Seja bem-vindo, querido! Então, é uma característica aí que é muito forte. Outra característica também é a nossa dificuldade. Quando esse chakra está desarmônico, a gente tem dificuldade de expressar o que é que a gente está sentindo, né? Como a gente se enxerga, a gente tem dificuldade de ser natural, de expressar quem a gente é de verdade. Isso, às vezes, permeado aí por algum tipo de sentimento de culpa ou de medo, né? Medo do que as pessoas vão pensar, da necessidade de querer ser aceito, de querer estar incluso em algo. Então, isso também é uma característica de desarmonia desse chakra, né? Essa dificuldade de expressar o que eu sinto, de trazer os pontos de vista, os meus pontos de vista, né? O que é que eu penso sobre determinadas coisas. Então, eu tô sempre ali entrando nos padrões para eu não precisar mostrar o que é que eu penso de verdade, o que é que eu acho sobre as coisas. Outra característica também aí desse chakra, quando ele tá desarmônico, é uma espécie de retração, né? É como se fosse, assim, uma timidez exagerada, né? A pessoa, ela é muito reprimida, ela é muito retraída. Então, ela tem dificuldade de se comunicar, né? De interagir com as pessoas. Isso aí, às vezes, pode desencadear em vários tipos de desequilíbrio, como, por exemplo, gaguejar, né? Ou tudo, na verdade, que está. Esse chakra, ele traz aí todos os desequilíbrios, todas as desarmonias relacionadas à nossa voz, né? À nossa comunicação. Então, se eu falo alto demais, se eu falo baixo demais, né? Se eu, quando eu vou me expressar, eu sou muito rude, ou eu sou muito retraído, né? Como eu falei. Então, na minha comunicação, eu sou muito agressiva. Tudo isso, todos os desequilíbrios, ou para mais ou para menos. Então, todas essas desarmonias relacionadas a essa maneira de expressão, né? De comunicação, de voz. Quando a gente para olhar nessa perspectiva, a gente entende que está relacionado com esse chakra, né? Que é o chakra da nossa garganta, o chakra laríngeo e o chakra das nossas expressões. Então, são essas as características aí, né, de voz. Mas também existe a característica da nossa escuta, né? Lembra aí quais são os órgãos? É muito simples, gente. Quando a gente começa a entender quais são os órgãos, por isso que é tão legal assim trazer. Eu gosto muito de fazer essa relação. A gente consegue entender que qualquer tipo de desequilíbrio relacionado a isso vai estar relacionado com esse chakra. Vai estar ali tendo como fonte de criação do desequilíbrio a desarmonia desse chakra. Então, como eu trouxe, né? A gente tem dificuldade também de escutar a nossa voz interior. E tá super relacionado com essa questão que eu trouxe agora, de expressar quem eu sou. Se eu não consigo ouvir a minha voz interior,
como é que eu vou expressar quem eu sou de verdade? Se eu não estou nem conseguindo ouvir a minha voz interior, se eu não estou conseguindo ouvir as mensagens que vêm das esferas mais elevadas, né? De Deus, as comunicações nas suas mais diversas maneiras. Se eu não estou conseguindo ter essa escuta, como é que eu vou expressar a minha verdade, né? Lembrando que essas expressões, não necessariamente, né? A gente precisa trazer aí de maneira agressiva, né? Então, eu posso trazer aqui a minha verdade, como eu estou trazendo aqui, de maneira gentil, né? De maneira de trazer aí a perspectiva da compaixão e da gentileza, né? Porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem a sua perspectiva de como as coisas funcionam. E tudo isso é maravilhoso, né? Porque somos pessoas diferentes e tá tudo certo. Cada um tem o seu ponto de vista, tá certo? E esse chakra, né? Vou trazer aí também, quando ele está harmônico, o que é que acontece? A gente começa a ter essa liberdade de se expressar, né? De expressar o que é que a gente está sentindo, o que é que a gente está pensando, a nossa compreensão interior, né? A nossa voz interior, ela começa a falar mais alto. E aí a gente vai trazendo as nossas perspectivas para o mundo de maneira gentil, de maneira terna, né? Outra característica é que a gente tem aí a facilidade de comunicar, né? Eu trouxe aí a perspectiva da gente trazer aí o que a gente está sentindo, as nossas questões interiores. Mas o que eu estou trazendo agora, a perspectiva que eu estou trazendo agora, é a facilidade de comunicar. Então, eu sou uma pessoa que tem facilidade. Inclusive, isso acaba levando, às vezes, as pessoas para profissões que têm a ver com isso, né? A comunicação, né? Então, as pessoas ficam com facilidade de comunicar. Outra característica é que existe uma conexão tão profunda com essa voz interior que os nãos, quando a gente está realmente com vontade de dizer não, independente do que os outros vão pensar, isso começa a ficar fácil, isso começa a ficar natural. Porque é para ser natural. A gente tem que começar a compreender de que temos vontades, objetivos, perspectivas diferentes. Então, assim, se para mim não é confortável, por que eu não vou dizer não? Eu tenho que dizer não. Porque se eu estiver dizendo um sim, eu vou estar dizendo um não para mim. E aí vai entrar no desequilíbrio, né? Então, assim, a gente começa a ter essa compreensão de que a nossa voz interior, ela é suprema. Ela é o que rege tudo. Então, a gente começa, quando esse chakra está harmônico, a gente começa a entender, a gente começa a ouvir mais, a gente começa a ter essa percepção com mais clareza da nossa voz interior, a gente começa a escutar a nossa voz interior, e isso se reflete em dizer o que é que a gente pensa, dizer o não quando precisa, né? E isso de maneira, como eu trouxe, né, agora há pouco, gentil. Isso não precisa ser um não significa que é algo nem bom nem ruim. É simplesmente uma maneira de você se retratar em relação a algo. Então, assim, é igual um sim. Né? Porque algumas pessoas têm essa perspectiva. Ah, não posso dizer não vou fazer isso com fulano. Não, é só o seu ponto de vista, da sua vontade, do seu querer, do seu desejo, né? Então, você vai estar ali colocando o que você pensa. Não quero, não vou, não gostaria. Então, assim, isso começa a ficar mais fluido. Outra coisa é, como eu trouxe também, né, a questão da escuta. Então, a gente começa a ter essa escuta mais compassiva em relação ao outro. Então, é como se a gente estivesse ali
com uma habilidade mais aflorada. Quando esse chakra está harmônico, a gente fica com essa habilidade mais aflorada de ouvir o outro com compaixão, com afeto, né? E de trazer as nossas perspectivas, né, de maneira gentil, né? Então a gente tem também aí essa questão da escuta com o outro, né, de conseguir ter essa compreensão maior do outro, tá? E também começamos, quando esse chakra está harmônico, está harmonizado, a gente começa a ter essa audição, digamos assim, das esferas mais elevadas, né? De Deus, a gente começa a enxergar essas manifestações, essa comunicação manifesta do divino em tudo, em todas as coisas. Então, tudo se comunica, tudo traz algum tipo de comunicação divina pra gente. Se eu tô ali assistindo um filme, se eu tô aqui vendo uma planta, né, uma flor ali, uma natureza, gente, é uma comunicação do divino com a gente. Como é que pode não ser isso, né? No entanto, algumas pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem ouvir essa comunicação, né? Não conseguem entender que isso é uma comunicação e que Deus ali está falando com você, que um animal chega maravilhoso, um pássaro lindo, para algumas pessoas, aquele som ali do pássaro vai estar incomodando, vai dizer assim, que pássaro barulhento. Outras pessoas vão enxergar como: gente, que divino isso daqui, que manifestação maravilhosa é essa aqui, que manifestação divina é esse pássaro aqui, esse beija-flor aqui voando na minha frente. Então, isso daí é a diferença, essa é a diferença da gente ter da gente ouvir essa comunicação. Então, assim, quanto mais a gente harmoniza isso, mais a gente começa a compreender, a entender e a ouvir essa comunicação. Esse ouvir que eu tô trazendo aqui é de uma maneira, né, entre aspas, digamos assim, porque isso também é visual, isso é sensorial, né, de todos os sentidos, não só da audição, né, mas assim, tudo isso é comunicação. Então, a gente se comunica das mais diversas formas, a gente se comunica com o olhar, né? A gente se comunica com os nossos gestos, a gente se comunica das mais diversas formas, tá? E eu não trouxe também o quê? Ah, não, isso daqui eu ainda vou trazer. Que são agora, né? Vamos entrar agora nas sugestões, tá? Nas sugestões pra gente harmonizar esse chakra, tá certo? Bom, como contato com a natureza, que é o que eu sempre trago. Seja bem-vinda, Bibi! Seja bem-vinda! Contato com a natureza, né? Eu sempre trago aqui algum tipo de contato com a natureza que está relacionado com a harmonização desse chakra. Que são coisas que não são aleatórias, são coisas que realmente estão conectadas com a harmonização desse chakra. Como vocês todos já sabem, todos os nossos chakras, né, desses 7 chakras, que não são os únicos, né, temos milhares de chakras, mas desses 7 chakras principais, né, cada um dos chakras vai ter aí algum tipo de contato com a natureza que vai auxiliar na sua harmonização. A gente já sabe que a gente é conectado com tudo, né, a gente é conectado com tudo e com todos, com a natureza, com o universo, com as pessoas, com os ambientes, com tudo, a gente se conecta com tudo. Então, esse chakra, né? Cada chakra, na verdade, vai ter uma conexão com um tipo de contato com a natureza. A conexão feita, né, desse chakra, da harmonização desse chakra com o contato com a natureza, é a observação do céu azul claro. Ó ele ali, ó. Não tá muito claro, não tá muito azul, não. Hoje tá meio cinza. Não, agora até que ele ficou mais azulzinho. Mas assim, o contato com a natureza desse chakra é a observação do céu azul claro, esse céuzinho lindo dessa cor azulzinha, tá certo? Seja bem-vindo, Peu. Deixa eu tomar um chazinho aqui que meu chakra laríngeo tá pedindo.
Nessas lives eu falo bastante, viu, gente? Chega depois, eu fico cansada, minha garganta fica cansada. Eu acho que meu chakra laríngeo tá pedindo pra eu falar menos. Mas eu tô exercitando, essas lives são pra mim um exercício também, viu? Como eu falei, esse propósito das lives, em primeiro lugar, é pra mim. Eu tô exercitando muitas coisas aqui, vocês não têm noção. E uma dessas coisas é o meu chakra laríngeo. Tomando um chazinho aqui de canela, delicioso. Pra dar uma, purificada aqui na garganta. Vamos lá, então, né? Vamos continuar. Trouxe aí o contato com a natureza, que auxilia na harmonização desse chakra. Outra coisa, né? São os nossos cristais maravilhosos, né? As nossas pedras que a nossa natureza traz aí de maneira linda, né? Eu amo os cristais e eu tenho alguns aqui que são maravilhosos. E aí a gente tem alguns cristais, né? Eu trago aqui hoje para vocês a turquesa, né? A pedra turquesa. A gente também tem a água marinha, que é uma outra pedra. E a gente tem também a calcedônia, tá? São pedras aí que estão conectadas com esse chakra. A gente tem também os óleos essenciais, né? A gente tem o eucalipto, é muito bom. Eu tenho um óleozinho de eucalipto, adoro. O de hortelã-pimenta, Ave Maria, amo demais. O de hortelã-pimenta, gente, é sensacional. Eu amo esse óleo essencial. E o de alecrim. Bom, esses três, assim, são meus queridinhos maravilhosos, tá? Então, eles auxiliam muito também nessa questão de harmonização do chakra laríngeo. Ok? O que mais que temos? Bom, temos também, né? Vou trazer aqui a lindíssima, maravilhosa, riquíssima mesa quântica estelar, né, gente? Claro que eu tenho que trazer essa ferramenta linda, incrível, que é a mesa quântica estelar, né? Que é uma das ferramentas que eu trabalho e que vão auxiliar na harmonização dos nossos chakras. Só que ela é tão maravilhosa que ela vai além disso. Ela vai identificar todas as desarmonias que estiverem ali se apresentando no campo. Ela vai fazer uma leitura vibracional, tá? Essa mesa, gente, para quem não conhece, é uma mesa que ela atua através da radiestesia, né? A radiestesia, que é aí essa técnica de identificar frequências. A radiestesia é utilizada nos mais diversos, das mais diversas formas, na verdade, né? E você quer ver uma coisa que é utilizada a radiestesia? Só para fazer aqui uma observação. Aqueles lugares em que as pessoas vão procurando água, às vezes é com um pedaço de madeira, assim, de pau. Vão procurando água, aí tem um solo, né? E a pessoa vai lá com o pedaço de madeira, com o pedaço de pau. E aí vibra. Onde tem água, esse pau vibra. Gente, isso daí é radiestesia pura, né? Então, as energias, as frequências ali, elas estão vibrando. A gente vibra o tempo todo. Nós somos seres vibrantes. A gente não está parado. A gente está parado aqui vendo essa matéria parada porque é uma matéria densa, uma energia densa, né? Isso daqui, a matéria é uma energia densa. Então a gente vê ela assim parada. Mas se você for com o microscópio olhar, você vai ver que está em vibração total. Então assim, tudo vibra. E a radiestesia vai fazer a identificação dessas energias que estão ali vibrando. Então, o que é que a mesa quântica vai fazer? Ela vai identificar, através da radiestesia, essas vibrações. Só que ela tem a proposta de identificar apenas o que está em desarmonia. Então, ela vai fazer uma leitura vibracional do seu campo, do seu sistema energético, né? Vai fazer uma varredura aí dos seus corpos energéticos, dos seus chakras, do seu corpo físico, tudo vai identificar o que é que o campo está pedindo para harmonizar e vai entrar no processo de harmonização, tá certo? Então, é uma mesa muito maravilhosa. Então, eu sempre trago aqui a questão dos chakras, porque se na mesa apresentar desarmonia em algum chakra, vai imediatamente entrar no processo de tratamento, tá certo? Então, é uma ferramenta, assim, que é maravilhosa
para todos os sentidos, ok? Bom, a Bibi tá dizendo aqui, amo mesa quântica estelar. Ama mesmo, viu, gente? Bibi não deixa de fazer... Essa ferramenta só dá para fazer uma vez ao mês. Ela é uma ferramenta que ela é bem profunda. Então, você só pode fazer uma vez no mês. Não pode fazer antes de um mês. Então, todo mês, Bibi faz. Isso é verdade. Ela ama. E ela fica ansiosa, viu? Bibi é minha irmã, viu, gente? Deixa eu ver. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas Bibi é minha irmã, Monique. E aí, ela fica ansiosa para fazer essa mesa. E quando sai o relatório, porque eu envio um relatório, né? Com tudo que foi apresentado de desarmonia, com algumas sugestões para fazer essas harmonizações também, né? Porque assim, a mesa ela vai tratar. Mas assim, nós somos donos das nossas escolhas, né? Então a gente vai entrar num processo de fazer novas escolhas para que as coisas permaneçam harmonizadas. Aqui, ó, os fãs das mesas estão aparecendo. Satita, minha mãe, eu também sou super fã, viu, gente? Olhe o que a mesa já fez aqui de mudança, vocês não têm noção. Foi muita coisa. Inclusive, eu estou aqui numa live falando aqui loucamente. Essa mesa quântica estelar é maravilhosa. Aqui todo mundo dizendo, ó, Satita disse assim, por mim fazia toda semana. Não pode não, Satita. Tem que esperar um mês, porque é muito profundo, muitas questões profundas aí, e aí vai atuando ali de maneira, né, equilibrada, vai equilibrando, vai trazendo aí esse centramento, tá certo? Seja bem-vinda, Carol, muito bem-vinda aqui. Bom, e temos também aí as outras ferramentas que eu trago, né, sempre que eu indico, que é a acupuntura, né, maravilhosa, que atua aí na harmonização dos chakras também, né, dentre as tantas maravilhas, traz também aí a harmonização dos chakras, né, vai tratar ali as questões emocionais também. E, gente, tem uma coisa aqui que eu já até trouxe, que foi a questão da escrita. A escrita é uma ferramenta espetacular. Então, assim, você pegar, né? Como eu trouxe aqui, às vezes a gente tem essa dificuldade de expressar o que é que a gente está pensando, o que é que a gente está sentindo, né? De comunicar para o mundo as nossas verdades. Então, tem um exercício que eu já passei aqui e que ele pode ser feito de diversas maneiras, que é a escrita. Você pegar todos os dias e escrever, né? Da maneira como eu trouxe nas outras lives, né? Eu trouxe ali na perspectiva da gente colocar para fora emoções que não foram emoções elevadas, digamos assim, né, durante o dia. Então, se eu sentir raiva, se eu sentir, né, tristeza, né, que são coisas naturais, então da gente colocar e escrever. Só que o que eu tô trazendo aqui é da gente começar a escrever os nossos pontos de vista sobre as coisas, né, o que é que a gente pensa. E aí, a gente começa a escrever tudo o que a gente pensa e vai colocando para fora. É uma maneira da gente também comunicar. Tice está perguntando, mesa quântica pode ser aplicada em crianças? Pode. Não tem restrição, Tice. Pode ser em crianças. A mesa quântica também pode ser feita para residências, tá? E pode ser feita para empresas também. Lembrando, gente, quando eu trago aqui, né, a mesa quântica estelar, ela é uma ferramenta que ela sempre vai atuar em pessoas. Quando a gente faz assim, vou fazer a mesa da casa, que a gente faz também, né? A mesa da casa, dá para fazer. Só que a gente vai estar ali tratando as desarmonias, porque a mesa sempre vai tratar as desarmonias que estão impactando na casa. Então, a mesa ela vai fazer essa varredura aí nas pessoas que estão se relacionando com aquela casa. Pessoas que moram, vizinhos, né? Pessoas que frequentam a casa, enfim, qualquer tipo de pessoa que esteja impactando ali na desarmonia da casa, tá certo? Então, pode sim, viu, Tice, fazer para crianças, tá? É totalmente possível. Bom,
que mais? É isso, gente. Trouxe tudo que eu gostaria de trazer, né? Se vocês tiverem mais dúvidas aí sobre qualquer uma dessas questões relacionadas aos chakras, relacionadas às ferramentas que eu trago também, né? Trabalho também com as barras de Access, que eu acho que vocês já conhecem. Mas, assim, as barras, eu não trago aqui como proposta de direcionamento para a gente tratar o chakra específico, digamos assim. Eu não vou usar as barras para fazer uma harmonização de chakra, especificamente. Apesar de que, com as barras, né, que são liberações de informações, né, energéticas, apesar de não estar ali direcionando para aquilo de harmonização dos chakras, vai tratar aspectos que podem estar relacionados a essa desarmonização. Então, tá aí também como uma ferramenta que pode auxiliar nessas características, né, desarmônicas, né, nas nossas dificuldades, digamos assim, de comunicação, né, na nossa dificuldade de expressar, de trazer à tona quem a gente é de verdade. Barras traz muito esse aspecto, né? A gente trazer à tona quem a gente é de verdade, tirar as limitações. Então, uma das limitações pode ser a nossa capacidade ou a nossa dificuldade de se expressar. Então, vai auxiliar nesse aspecto, entende? Mas não é uma ferramenta que eu vou te dizer assim, vou fazer barras para harmonização do chakra laríngeo. Vai auxiliar em determinadas coisas, mas não está direcionada nesse sentido, tá certo? Bibi trouxe aqui, gosto de escrever e depois queimar. É uma possibilidade também, né? Foi inclusive o que a gente tinha trazido aí na outra live, quando trouxe aí emoções de baixas frequências, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer a nossa meditação. Outra ferramenta, né, gente? É a meditação. São as meditações específicas para a harmonização do chakra. Então, existem meditações que, inclusive, são as meditações que a gente está trazendo aqui, que são específicas para a harmonização desse chakra, né? Então, vai auxiliar nesse processo de liberação aí, de desbloqueio do chakra, que é o que a gente vai fazer agora, ok? Tem essas meditações, tá? Que são as meditações que eu trago aqui. E tem a meditação, digamos assim, oficial. Não é oficial, não. Mas, assim, a meditação no seu sentido mais orgânico, que é você simplesmente desconectar os seus pensamentos, né? Então, estar ali apenas como um observador, sem se apegar aos seus pensamentos, né? Deixar aí os pensamentos. Quando vier algum pensamento, você deixa aí. Então, você parar nesse silêncio, entrar nesse silêncio interior, para que os pensamentos, eles sejam liberados. Então, é uma outra alternativa e que vai auxiliar demais na nossa conexão com a nossa voz interior, né? A gente vai começar a desligar a comunicação da mente incessante ali, para a gente conseguir ouvir a nossa voz interior. Então, assim, tem tudo a ver fazer esse tipo de meditação orgânica, vamos colocar assim, que é liberação de pensamentos para a gente ouvir a nossa verdadeira voz, tá certo? Seja bem-vindo, meu tio Portela lindo. Saudades. Seja bem-vinda também, Cida. Sejam bem-vindos. A gente agora vai começar a se posicionar para fazer a nossa meditação, tá? Essa meditação que a gente vai fazer agora é uma meditação que ela é direcionada para a harmonização do chakra laríngeo.